defesa do Bolsonaro começou a adotar uma postura muito estranha, na minha opinião, porque aparentemente eles jogaram a toalha sobre a narrativa de que Bolsonaro é um perseguido da justiça. Logo depois da nova condenação no TSE, os advogados falaram que foi um julgamento justo, não houve perseguição. Bolsonaro, Flávio e Carlos também não falaram nada de perseguidos. Somente o Eduardo falou e falou bobagem. Isso é estranho, porque a narrativa do perseguido era a melhor argumentação que o Bolsonaro tinha. Não adotar essa estratégia pode até mesmo desmotivar o engajamento das bases bolsonaristas, que já está muito frágil. Será que Bolsonaro não pensa mais em fugir, como a Polícia Federal acreditava que ele iria fugir? Ou é um temor do PL e Bolsonaro acatou a orientação que o PL mandou ficar em silêncio? Qual é a sua opinião? A defesa de Bolsonaro jogou a toalha sobre a narrativa do perseguido? Isso vai ter impacto para o engajamento de Bolsonaro? O que você achou dessa condenação? Se você gostou da condenação, deixa o seu like e, claro, se inscreva no canal. Quando eu vi a fala do advogado, logo depois da condenação do Bolsonaro, eu já achei uma postura muito estranha. O advogado, que era um advogado da chapa, advogado do Bolsonaro e do Walter Braga Neto. Logo depois que ele conversou, que a sessão terminou, ele conversou com jornalistas. E ele foi indagado: você acha que houve uma perseguição? Porque nós sabemos que agora em novembro, o Raul Araújo vai assumir a posição do Benedito Gonçalves, Raul Araújo que é bolsonarista. Então o tribunal estava acelerando os processos para poder julgar na composição atual. E o advogado do Bolsonaro, que poderia ter falado qualquer coisa, dando qualquer tipo de indício, ou diz que me disse, ou insinuação, simplesmente falou: não. Não houve má fé, não houve perseguição. Nós acatamos e jogamos dentro da legislação. Vamos recorrer ao STF, vamos esperar sair o resultado para sabermos se nós podemos interpelar algum recurso. Não houve perseguição alguma a Bolsonaro. Quando eu vi isso, eu achei assim muito estranha essa postura. Porque a Polícia Federal, ela acredita que o Bolsonaro possa fugir para o exterior. Isso não é descartado. Eu não sei se houve uma mudança no entendimento da Polícia Federal, mas a informação que nós temos mais recente, vinda do site Metrópolis, é que sim, a Polícia Federal acreditava que o Bolsonaro pudesse fugir, conseguir um asilo no exterior. E o próprio PL, que é o partido dele, contratou advogados especializados em direito internacional para poderem falar e procurar os órgãos de direitos humanos para mostrar uma perseguição jurídica do Bolsonaro aqui no Brasil. E isso facilitaria a fuga do Bolsonaro, porque para ele conseguir fugir, é importante que a comunidade internacional o veja como sendo um perseguido aqui. Mas parece que não é isso que está acontecendo. Parece que essa postura do perseguido foi completamente abandonada. Eu achei estranho. O que é também estranho, porque quando houve, lá em junho, julho, um entreveiro, quando houve a primeira condenação do Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, veio a público e falou que o tribunal perseguia Bolsonaro, que o tribunal fazia provocações ao Bolsonaro, que aquela multa que foi aplicada ao PL de 22 milhões em alusão ao número do Bolsonaro foi uma provocação. Depois ele fez ameaças ao Alexandre de Moraes. Na entrevista à revista Veja, o Valdemar Costa Neto falou que era necessário que os bolsonaristas, adotassem uma esperança que o Bolsonaro poderia disputar 2026, sempre instigando, E agora não. Eu acho estranho, porque se houver a percepção que o Bolsonaro ele é um preso justo, que não houve nenhum tipo de injustiça, como que o Valdemar Costa Neto e os bolsonaristas vão se engajar nas redes sociais? Se não houve injustiça, não há por que nós lutarmos. Porque uma forma de lutar é combater as injustiças. Eu não sei se o Valdemar Costa Neto e o PL estão com medo de algumas punições para os integrantes do partido. O Ricardo Noblat do Metrópolis trouxe a informação, que já deve fazer mais ou menos um mês, que o PL mandou o Bolsonaro calar a boca. O PL falou para o Bolsonaro: não fale nada, não comente nada sobre TSE, sobre STF, sobre nada. Porque além desses 3 julgamentos que já foram, tem aí mais uns 12, 13 outros julgamentos que aí afetam integrantes do PL. Porque nós temos um inquérito sobre propagação de notícia falsa aberto no TSE que envolve Bolsonaro, Carlos, Nicolas, Flávio, Eduardo, um monte de gente. E esse inquérito, se o Bolsonaro for condenado, os bolsonaristas também serão. E aí o que acontece? Há um efeito cascata e vários bolsonaristas vão ser caçados.
Então é melhor não provocar o TSE. Pelo menos esse é o temor do Valdemar Costa Neto, que foi revelado pelo Ricardo Noblat do Metrópolis. O Bolsonaro aparentemente acatou a recomendação do PL. Nós não sabíamos se ele iria acatar ou não, mas ele ficou em silêncio. A única postagem até o momento nas redes sociais foi sobre a multa que ele e o Walter Braga Neto receberam. Cada um aproximadamente R$500 mil. O partido vai pagar, o partido tem 1 bilhão, isso é troco, dinheiro de pinga pro PL. Mas o Bolsonaro poderia ter falado mais uma injustiça, mais uma perseguição, um julgamento rápido, um julgamento assodado. Não falou. Ele se limitou, compartilhou Bolsonaro, a manchete do TSE e falou mais uma multa. Bolsonaro valor X, Walter Braga Neto valor X, valor Y. Estranho, né? Mas também, se a gente for ver, não há o que falar sobre perseguição. Porque na semana anterior ao início desse julgamento sobre o 7 de setembro, o TSE absolveu Bolsonaro e Walter Braga Neto pelas lives que foram feitas nos palácios oficiais, o Planalto e o Alvorada. E Bolsonaro foi absolvido de modo praticamente unânime. Só houve um voto, nós tivemos 3 ações e um voto só contra o Bolsonaro. Os outros votos todos foram unânimes nas 3 ações. Então assim, de 21 votos possíveis que o Bolsonaro poderia, de 21 votos possíveis, Bolsonaro levou um contra só. Como que ele vai argumentar perseguição? Não dá para argumentar nenhuma perseguição. Porque é um argumento que foi se enfraquecendo cada vez mais com a absolvição que nós tivemos aí há 2, 3 semanas. E nós falamos, né, que esse resultado absolvendo o Bolsonaro iria enfraquecer o argumento de que ele é um perseguido, e agora nós estamos vendo. Até os filhos do Bolsonaro se recolheram e não falaram nada. O Flávio Bolsonaro não fez nenhuma postagem sobre a condenação do Bolsonaro. Se ele deu declaração em algum outro lugar, pode ter falado, mas nas suas redes oficiais ele não falou nada. Nada. Zero. Tocou sobre outros assuntos, mas sobre a condenação do Bolsonaro não falou. O Carlos falou, mas muito superficial, usando a condenação do Bolsonaro para atacar os seus adversários na direita, né? Falando da nova direita, falando que a nova direita não é máscula, não é macho, aquela coisa toda do Carlos. Pelo menos dessa vez ele não postou vídeo de homens musculosos com trajes de banho fininhos. Eu não sei de onde ele consegue tanta foto de homens musculosos, né? Talvez seja o Léo Índio que envie pra ele. O único que falou foi o Eduardo Bolsonaro. Falou que o pai é um perseguido em uma entrevista ali pro Poder 360. Ele falou que é uma perseguição clara ao Bolsonaro, até publicou depois isso nas suas redes sociais e descumpriu aquilo que a recomendação do PL e talvez a própria recomendação do Bolsonaro. O Eduardo ele se acha muito inteligente, mas a gente já falou aqui várias vezes, ele é um pastel. Toda vez que ele se acha inteligente, toda vez que ele quer adotar uma postura diferente, ele acaba prejudicando o papai. E agora prejudicou, porque ele não ficou quieto falando que era só uma perseguição. Ele foi além, ele fez novamente insinuações a respeito de votos, a respeito de urnas, toda aquela bobagem que o Eduardo gosta de falar. Porque o Eduardo só fala bobagem. Eu nunca vi. Ele olha, é incrível a quantidade de asneira que ele fala por minuto. Então eu achei meio estranha essa postura dos advogados, a própria postura do Bolsonaro. Parece que jogaram a toalha a respeito dessa narrativa. Talvez a defesa do Bolsonaro tenha jogado também a toalha sobre os processos contra ele, né?